Bem, olá meninos e meninas. Agora nós vamos continuar e entrar de fato nas questões mais diretamente do jornalismo, né? Com o surgimento do jornalismo no mundo moderno. E para isso a gente precisa pelo contexto do que acontece nessa virada do mundo moderno. O mundo moderno, a modernidade é um momento muito turbulento na história. A gente já conversou um pouco, nós já vimos sobre esses pontos, mas a gente vai lembrar que aqui, principalmente ali, o mundo moderno que se chama, principalmente no sentido histórico, né, onde há muito mais registros, é a Europa, né, a Europa continental e a Inglaterra, e a grande ilha que é ali o Reino Unido. E entre outras grandes mudanças, a gente tem ali algumas revoluções que ocorrem na Inglaterra. Tem a Revolução Gloriosa, né? Há ali um grande embate, há um grande debate, inclusive com guerra, com batalha civil armada entre o rei, né? Entre o rei e, a, e o parlamento. Na verdade, são vários embates que haverão, né? Dentre os quais a Revolução Gloriosa é um dos primeiros onde o parlamentarismo sai à frente, né? Um grande momento mesmo dessa história do século XVII na Europa é a luta entre absolutismo e parlamentarismo, onde primeiramente na Inglaterra o parlamentarismo avança, vai avançando aos poucos até se solidificar, né? E na França o absolutismo se mantém por mais tempo. Vocês devem se recordar do rei Luís XIV, Luís XVI, né? O Rei Sol, como foi conhecido. E por bastante tempo a Europa vai ficar dividida mesmo entre debates, entre lutas, né, sobre qual que é o melhor sistema, ou qual que é o sistema ideal, ou qual que deve ser o sistema correto, o sistema certo, né, porque a questão do absolutismo, somente da marca que o absolutismo francês tem, é o absolutismo régio, no qual existia a crença, pia crença, de que o rei era rei porque Deus quis, né? Então, o mínimo fato de você discordar disso significaria que você estava discordando de Deus, né? Então, é o indicado de Deus na terra, o rei, ele estava lá para cumprir a sua missão. Então, era muito difícil passar por cima disso, embora com o tempo o parlamentarismo vá se tornando mais forte e passe inclusive na França, né? Ainda que haja esse debate, há também o debate religioso crescente de católicos e protestantes, né? Martinho Lutero produz as suas teses, né? Suas teses sobre a Igreja Católica, reformula, recria, né? A Reforma Protestante recria uma concepção nova de igreja, né? E aí há esse grande racha que também, em grande parte, faz com que o absolutismo ele perca um pouco, né? Os protestantes eles se aproximam mais do parlamentarismo, né? Mas lembrando que mesmo dentro do protestantismo existiam ainda uma diversidade de congregações, uma diversidade de linhas, né? Calvinistas, luteranistas e por aí vai. Então, a modernidade desse momento é uma modernidade extremamente dividida, com várias coisas muito intensas acontecendo nesse século. E aí, além disso, vai haver o processo colonial, né? As grandes navegações começam a avançar, né? A contornar a África, depois a chegar ao Brasil, aí atrás das Índias e tudo mais. Todo esse comércio é uma grande batalha, é algo que vai mudar muito a modernidade, né? Que vai dar uma grande força a Portugal e Espanha, que vão sair na frente das navegações, né? E vão mudar, de fato, o mapa geopolítico da situação na Europa. A Inglaterra, até então, uma grande potência, vai perder um pouquinho de poder, né? Não tanto, mas vai perder um pouco de protagonismo em relação, principalmente, do avanço do colonialismo, embora mais tarde ganhe novamente repercussão com a colonização do que hoje são os Estados Unidos, né? Com a colonização da América ali, Estados Unidos, Inglaterra e França. A bolsa de valores, que surge mais ou menos nessa época relacionada com o comércio, ganha grande força. O sistema econômico
começa a mudar, começa a se solidificar. O sistema econômico da bolsa de valores, do comércio, o capitalismo em si, o capitalismo em si, ele passa a ficar cada vez mais sólido, cada vez mais firme, né? E esse momento, esse sistema, ele vai ficando mais claro, né? A alfabetização também se desenvolve, embora ainda não fosse universalizada, ainda não fosse um direito de todos e dever do Estado, como a gente tem hoje constitucionalmente aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Mas a necessidade das pessoas se alfabetizarem, ela cresce, né? Porque certas profissões têm requisito, né? Que as pessoas sejam alfabetizadas, né? As profissões estão cada vez mais localizadas dentro de escritórios, nos ambientes urbanos, e são pessoas que precisam escrever documentos, escrever cartas, escrever memorandos, escrever tabelas e tudo mais. Então as pessoas começam a estar mais bem alfabetizadas. Certo? E aí, com todo esse sistema, né, de debate, de tantos debates, absolutismo e parlamentarismo, católicos e protestantes, protestantes entre as suas diversas variantes, a colonização, a bolsa de valores e tudo mais, e essa alfabetização, né, naturalmente surge uma quantidade gigante de informações noticiosas ocorrendo pelo mundo, e aí é preciso que existam sistemas, né? No caso, o sistema jornalístico vai aparecer para suprir essa necessidade das pessoas de informação, essa necessidade e essa curiosidade, não só local, mas de saber da informação, por exemplo, que ocorre do outro lado das colônias, mas que tem influência aqui, né? Das coisas que acontecem em relação ao parlamentarismo na Inglaterra, mas que vai ter influência na França. Então, os jornais eles vão precisar aparecer para diminuir o espaço das informações, né? Diminuir as fronteiras e fazer com que as pessoas se sintam informadas. Assim vão surgir, então, as gazetas, que vão surgir com esse nome, basicamente porque era o nome da moeda francesa, né? A Gazette, né? E aí era uma menção, uma relação ao preço dos jornais. E aí a gente tem como marco La Gazette Française, em 1604, como a primeira gazeta, embora não mais importante, mas a primeira gazeta aparecendo justamente com o objetivo a pegar essas informações, todo esse embate que estava ocorrendo e noticiar, certo? Só que um pouquinho mais importante, um ano depois, a Nieuwe Antwerpse Jingle, né? Basicamente uma gazeta da Antuérpia, um jornal da Antuérpia, né? Ali onde hoje é a Bélgica, mais ou menos, surgiu, né? Essa gazeta ela é redigida em francês e flamenco, né? Ela trazia notícias locais, nacionais e do estrangeiro, né? Ela tem seu destaque por pegar informações de fora, certo? E por aparecer com essa periodicidade semanal, né? E depois de um tempo se tornar trimestral por causa da grande dificuldade de levar os veículos, de levar os jornais, né? Ela era espalhada por alguns lugares, ela precisava andar de navio, então era muito difícil produzir o jornal e entregar, como é ainda hoje, né? Mas na época muito mais difícil, né? A gente vai ter em 1615 a Deutsche Frankfurter, né? Frankfurt, na Alemanha, a primeira gazeta a incluir notícias do dia anterior. Aqui nós vamos ter um dos marcos principais, porque com ela surge a própria ideia de atualidade, a própria ideia de periodicidade, né, que nos é cara ao jornalismo hoje, né? O nosso jornalismo contemporâneo, ele é fundado na concepção de que o novo foi o que aconteceu ontem e aí está sendo noticiado hoje, né? Essa tradição que foi criada, foi solidificada pelo jornal impresso. A televisão também colaborou com isso, né? Com um pouquinho mais de atualidade, aí foi sendo atualizada pelo rádio, pela web e tudo mais, mas a nossa sociedade ainda está um pouco firme, ainda está um pouco crente nessa ideia, né, do dia anterior, das notícias do dia anterior sendo passadas agora, né? Essa geração mais nova, a geração mais ligada à internet, já tem uma noção de atualidade mais diferenciada, pelo agora, pelo quente, né, pelo instantâneo,
mas a nossa concepção desse último século é relacionada aí, e vejam só, 1615 a Deutsche Frankfurter, até os anos 2000 mais ou menos, vem se manter essa concepção. Por isso ela é uma gazeta fundamental, uma gazeta muito importante. Daí então, nós vamos ter já algumas características que vão ser muito importantes para esses jornais, né? Para então essas gazetas e outros veículos. E aí notem que nessas características aqui, algumas já são características que são bem parecidas com as características lá das actas romanas ou actas diurnas, como a gente viu algumas aulas atrás, né? E vejam só, vocês encontram essas características aqui na página 76 a 80 do livro que estamos usando, né? Como que essas gazetas vão se solidificar? Com uma periodicidade definida e frequente, né? Vão ser semanais, ou vão ser bimestrais, trimensais e por aí vai, né? Os textos vão se tornar mais simples, né? Pelo próprio tempo, o espaço que vai haver nos jornais, então nós vamos ter textos mais simples, mais acessíveis para uma população que não é alfabetizada, uma população que estava se alfabetizando, não é? Mas que gostaria de ter acesso às informações. Lembrando que uma grande parte desses jornais era comprado para ser lidos em público, então o texto simples ajudava a leitura e ajudava a compreensão de quem estava ouvindo uma pessoa ler esse jornal na praça, né? Eles passaram a ser datados geograficamente, localizados e por vezes com menção direta às fontes, né? A primeira página do jornal ela vai começar a aparecer, a gente vê aqui ainda com a data, o local, a impressão, a edição, o nome do editor ou diretor, né? Então toda essa datação, essa localização que nos serve muito, inclusive do ponto de vista histórico, vai ser colocada e os jornais vão estar mais bem organizados. A gente vai saber qual é a edição, qual é o ano, qual é o dia e tudo mais, certo? Vai aderir à narrativa cronológica, buscando situar os fatos em acontecimento na sua data, né? Se o jornal era mensal, então ele vai dizendo o que aconteceu no primeiro dia, depois no segundo, na próxima semana e por aí vai. E isso vai dar aos leitores uma noção completa do contexto do que estava acontecendo. Isso faz com que os leitores, as pessoas que consomem o jornal, percebam melhor os fatos, né? E aí não se torna uma bagunça de datas e tudo mais. A inclusão de várias notícias sobre diferentes assuntos, né? O que hoje em dia a gente vai chamar de editorias, né? Mas na época já começou a ser organizado questões de política, guerra e comércio, ciência, sociedade, fenômenos maravilhosos, como eles chamam, ou insólitos, né? Inclusive de diferentes lugares, né? Em alguns casos, nosso autor aqui das colônias ultramarinas, né? Com o avanço da colonização, as colônias ultramarinas passaram a ser foco de informações, foco de interesse do público, de curiosidade sobre os acontecimentos, né? Então, o que estava acontecendo lá para as Índias Orientais, aqui pela costa da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança, até chegar aqui nas Américas, no Brasil, também se torna muitas vezes notícia desses jornais. A periodicidade vai passando, né, pela semanal, ao surgir, depois bi e trimensal, com algumas dificuldades, né, eles aumentaram a periodicidade. Mais tarde vai chegar a periodicidade diária, né, com a solidificação com ela já organizada, estruturada, se consegue estrutura, tempo e a expertise mesmo para que o jornal seja diário. E são essa noção, como a gente acabou de falar, que vai reconstruir a noção de atualidade da humanidade. Vão ser dedicados, de fato, profissionais, dedicados à redação, à paginação, à impressão, né? Ou seja, vai ser montado um modelo industrial para a produção desse jornal, organizado, bem direitinho. E aí os anúncios pagos vão aparecer, a publicidade vai ajudar a diminuir o preço dos jornais, né? E as gazetas vão ser acessíveis a mais pessoas. Sendo que esse é um momento em que até
aqui a virada dos anos 90, nos 2000, vai se manter, né? O jornal pago pela sua tiragem, pela sua venda, mas principalmente pela publicidade, né? A publicidade é quem vai ajudar a diminuir o preço do jornal e vai tornar ele acessível à maioria das pessoas, a uma quantidade boa de leitores, não é? E esses anúncios, a gente chegou aqui no final dos anos 2000 a ver anúncios pagando 80% da estrutura de um jornal, né? Por isso que desandou e tudo mais, mas isso vai acontecer mais lá para frente. Então, esse conjunto de características aqui vai se tornar mais sólido, mais firme, e a cara e o formato do jornal moderno vai estar bem organizado em torno, basicamente, né, são relativamente estáveis as características, né, uma ou outra pode não estar presente, mas essas serão as características do jornal moderno no século XVII, certo? Além do mais, eles não se resumiam a um conteúdo unicamente noticioso neutral, né, ou neutro. Incluía aqui o que a gente vai chamar de notícias orientadas e selecionadas para servirem determinadas causas, né, opinativos, persuasivos, né, com essa grande efervescência de guerra ideológica, de opiniões correndo. Então vão haver também as notícias pró-absolutismo, pró-parlamentarismo, a favor de certas questões que envolvem a colônia, pró-católicos, pró-protestantes, a favor dos calvinistas, luteranos, anglicanos, certo? Então, a própria virada do século XVII para o XVIII e até o século XIX vão ser muito firmes com essa imprensa política de partido, com um jornal que tem uma característica bem propagandística. Quando a gente chegar ao século XIX, nós vamos falar um pouco mais da força deles, mas a, o germen desse tipo de jornal, desse tipo de veículo aparece aí, certo? Para que ele consiga entrar em todo esse debate, entrar com força no debate mais ideológico que vai ocorrer aí também, certo? E aí todas essas áreas vão aparecer: políticos, moralistas, religiosos, propagandistas, moralistas também, certo? E aí vão conseguir estar presentes. Embora essas características apareçam de uma forma relativamente estável, mas a gente vai ter basicamente dois modelos de jornal aparecendo no século XVII, que vão determinar a forma como a Europa vai compreender, em parte, o mundo, né? E como que os jornais vão se solidificar ainda mais, vão se apresentar dentro da estrutura, né? O primeiro é o jornal moderno, modelo francês do século XVII, onde a França, tomada pelo absolutismo, também controlou a imprensa, né? Com leis de censura prévia, né? Determinados conteúdos não podiam ser publicados, existia uma licença muito específica, muito firme de quem poderia imprimir os jornais, né? Quem poderia produzir conteúdo, né? Passíveis de multa, prisão, desterro e serviço nas galés, que eram barcos, né? Era uma forma até de exílio, né? Assim, o que acontece é que o próprio Estado passa a financiar as gazetas, né? Empregando os redatores, os jornalistas se tornaram empregados do próprio Estado absolutista, né? Funcionários bem firmes, funcionários leais, funcionários próprios do governo, né? A quem eles pudessem dar as instruções corretas de como redigir, o que redigir, né? E defender o absolutismo, né? Com isso a gente vai ter aqui o Mercure François, em 1624, que vai ser organizado pelo Padre Joseph, né? Que vai ser a cara, o veículo principal do absolutismo francês, o primeiro grande veículo e por um tempo o único veículo do absolutismo francês a, a ser produzido, né? Mais tarde a gente vai ter La Gazette, dirigida pelo Théophraste Renaudot, que os franceses, inclusive, até hoje reconhecem como o primeiro jornalista, né? Em 30 de maio de 1631, certo? Uma Gazeta que ela vai ter o nome alterado aí em 1762 para La Gazette de France,
para que a marca seja mais bem vendida na França, né, por causa da competição com as demais gazetas europeias, né, já que havia esse embate entre basicamente ingleses e franceses, então até essa concepção do marketing do nome do jornal lá já vai aparecer, né? E essa La Gazette de France, ela vai durar até 1917, né? Relativamente recente do ponto de vista histórico. Em certo momento foi supervisionado pelo próprio Cardeal Richelieu, que é figura importantíssima na história da França. Foi uma das pessoas mais importantes no reinado do rei Luís XIV, um dos reis mais, o rei Sol, né, um dos reis absolutistas mais violentos, inclusive. Se vocês não assistiram, assistam o filme antigo dos Três Mosqueteiros, que é um filme bem legal. Se eu não me engano, é com Leonardo DiCaprio, no qual aparece um pouco da presença e do poder do Cardeal Richelieu. Certo? Em 1665, nós vamos ter aqui esse importante jornal, que é o Jornal de Servan, considerado o primeiro jornal cultural. Ele difundia resenhas, comentários de livros, né, de artigos, temas científicos, históricos, artísticos. É um dos melhores exemplos de como o jornalismo já procurava a segmentação de público, né, já procurava procurar pessoas, não só o público geral, mas um grupo muito pequeno, muito específico, que eram os cientistas, né, que eram as pessoas letradas, né, o espírito do iluminismo, né, aparecendo de forma mais clara nesse momento, né, divulgando notícias, divulgando informações, né. Então o Jornal de Servan ele vai ser um marco muito grande. Nas ciências sociais, nas ciências humanas, não é tão comum, na verdade eu acho que nem tem, mas nas ciências exatas ainda existe hoje um tipo de revista científica que é chamada journal, com essa mesma grafia, que tem o objetivo justamente de noticiar essas novidades científicas, né? Enquanto um artigo nosso das ciências humanas tem 15, 20 páginas, né, de um debate, de um conteúdo mesmo, de um debate científico com fundamentação e tudo mais, as ciências exatas, as ciências da física e até da biologia, eles tendem a publicar nesses jornais com o objetivo de noticiar, né? Estou fazendo isso aqui, estou fazendo um experimento que leva 3 meses, aí publica no seu journal o primeiro dia, a primeira semana, né? Então, é muito do que vai se tornar esse modelo de journal, né? O lema do Jornal de Servan é o que acontece de novo na República das Letras, né? Hoje é considerada a primeira revista científica da Europa. Na sua primeira edição, ela aparece aqui, é bem interessante, com seus 5 objetivos. São o seguinte: o editor anuncia que informará os leitores sobre os novos livros publicados na Europa, não somente em listas de títulos, como também comentários e descrições breves dos conteúdos, né? Uma espécie de resenha, o que por si só era muito interessante para a época, você poder ter uma resenha, ter uma ideia do livro, né? Antes de saber que ele existe, de ir atrás, de comprá-lo e tudo mais, né? Obituário de pessoas famosas em suas bibliografias, com suas bibliografias, no caso, né? Cientistas famosos, e aí deixando os livros deles, é uma coisa que vai se tornar comum muito tempo depois só, né? Comunicação de experimentos e descobertas em física e química que explicam os fenômenos da natureza, observações astronômicas, máquinas úteis e descrições anatômicas de animais, né? Coisas que até então eram problemáticas, certo? O vide Galileu, que teve que renunciar às suas falas, Giordano Bruno, que foi para a fogueira porque fundamentou, porque falou sobre as suas descobertas científicas, né? Agora, com o espírito iluminista, já há um veículo de imprensa, um veículo jornalístico que tem como objetivo ir mostrando e acompanhando. E o legal é que isso vai ajudar muito a desenvolver a ciência, porque pessoas que estão fazendo experimentos parecidos ou estão em tempos diferentes no seu avanço vão passar a conversar, né? Um inglês desenvolvendo algo descobre que um francês, um galês,
está fazendo algo parecido, a partir disso eles trocam cartas. E muitas dessas cartas são avanços fundamentais, avanços significativos da ciência no século XVII, inclusive no século XVIII. Né? Publicam também aqui os jornais Decisões nas Cortes Religiosas e Seculares, né? Os éditos de censura, né? O que foi censurado, né? E por quinto, o quinto objetivo aqui do jornal é, de forma geral, não haverá nada que ocorra na Europa que vale a pena ser conhecido pelos homens de letras que não se possa aprender nesse journal. Então, isso é o que a gente vai chamar hoje de uma linha editorial. Uma linha editorial muito clara, muito firme, de um dos veículos mais importantes da época, né, e historicamente para nós hoje ainda. É bem interessante. Diferente do modelo francês, totalmente arraigado pelo absolutismo e cheio de censura e tudo mais, o modelo inglês ele vai vir em função do debate político. Né? Teremos ocorrido aí Revolução Gloriosa e Revolução Puritana, né? Ambas, em consequência, vão acabar levando à Guerra Civil Inglesa. Né? Em 1689, 1688, o parlamentarismo sai vitorioso. Um ano depois, publica a Declaração de Direitos, né? Onde a tolerância política e religiosa ela é colocada como um princípio fundamental e o parlamento é a sede do governo. Então, aquela estrutura de censura do Estado religioso, ele não vai acontecer no modelo inglês, né? Principalmente em função da tolerância política e religiosa afirmada pela Carta. Né? A gente vai ter uma diferença nesses veículos. Né? Isso vai garantir certa liberdade de pensamento e expressão, né? E a do confronto político, que vai ser uma característica fundamental desses veículos. Né? Lembrando que, antes da Revolução Gloriosa, o rei Carlos I já talvez até inspirado pela França, tenha tentado controlar a imprensa, criando seu tipo de censura e tudo mais. Assim, o primeiro periódico de língua inglesa foi o Corrent Out of Italy, France, Germany, The Palatinate, né? Publicado em 1620. Ele era produzido em Amsterdã e ia de navio para a Inglaterra. Né? Mesmo tendo esse nome gigante aí, ele em 1620 passa a ser o primeiro veículo ali a ser difundido pela Inglaterra, certo? Embora mais tarde vá aparecer o primeiro jornal, né, genuinamente em inglês, né, ele é publicado e difundido na Inglaterra, que foi o Current Hour Weekly News from Italy, Germany, Bohemia, the Palatinate, France and the Low Countries. Né? Era popularmente, por causa desse nome gigante, né, chamado de A Corrente of General News, ele começou a rodar em 1622 de forma semanal. Certo? Assim como na França, os jornais foram aparecendo como gazetas, né? Aqui na Inglaterra, na grande parte da Europa continental, essa palavra corrente se tornou um nome, né, que aparecia na maioria dos jornais, então eles foram apelidados de corantos. Na França, as gazetas; na Inglaterra e na Europa continental, boa parte da Europa continental, os corantos ou corantos. Embora a maioria deles fosse noticioso, no sentido que a gente até conhece um pouco hoje, né? Os jornais eles vão começar a aparecer com direções políticas também. Né? Em 1643, quando ocorre o confronto civil entre a monarquia e o parlamento, que vai dar origem à Revolução Gloriosa, né? Vão ter jornais pró-absolutismo, pró-parlamentarismo, né? Jornais que vão circular livremente, né? Defendendo suas ideias e ajudando a população mesmo a desenvolver o debate em torno dessas decisões. Né? E aí, com a própria guerra civil, né, muitos jornais vão surgir, a maioria vão sumir de forma rápida. Né? Isso ocorre ainda hoje, né? Em época política, em época de eleição, surgem hoje em dia muitos portais noticiosos e depois eles somem só para pegar dinheiro de política, só para fazer pressão no debate público. Né? E aí, embora o parlamento tenha saído vitorioso,
com a condenação do Carlos I à morte, quem sobe, quem passa a liderar o parlamento, o Oliver Cromwell, ele com o tempo se deu o título de Lorde Protetor, né? Ele dissolveu o parlamento, criou uma espécie de ditadura e acabou sendo como um tipo de ditador, né, para manter a sua posição, né? Ele acabou proibindo jornais, com exceção do Mercúrios Políticos e do The Public Intelligencer, né, que passam a ser jornais oficiais também. É interessante que já era tarde, né? O Oliver Cromwell não consegue ficar muito tempo como Lorde Protetor, já que a concepção da Declaração de Direitos de Liberdade Política, de tolerância religiosa e de que é necessário o embate político acaba ajudando a derrubar ele, e essa concepção nunca some da Inglaterra. Tá? Mais tarde, a monarquia ela é restaurada em 1659, e aí de novo a imprensa é monopolizada. O Public Occurrences Truly Stated se torna o único jornal, né, representando a monarquia. Né? Daí, novamente, depois da Revolução Gloriosa, antigamente eu até errei, agora com a dissolução do rei Carlos I, Revolução Puritana, agora Revolução Gloriosa, a imprensa retorna, né, depois da destituição do rei James II, e a proclamação da Declaração de Direitos em 1689. E aí a liberdade de expressão aparece como direito natural, uma coisa que vai nos fundamentar até hoje, inclusive para a produção da Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de informação se torna um direito natural. E aí acende essa nova imprensa política, e a imprensa de partido ela ganha uma força maior, e aí chega ao artigo, né, o artigo de opinião, um tipo de texto jornalístico assinado e diretamente mostrado, claro, com o objetivo de expressar a opinião de alguém, ela passa a ter tanta ou maior informação que a notícia, né? A notícia, o tipo de texto que tem o objetivo de só informar os fatos sem você se posicionar. Como esse embate político é tão forte, é tão intenso, os artigos vão acabar se tornando mais importantes nesse momento na Inglaterra. Lembrando que, mesmo com regimes de proibição, acontecia antes e acontece hoje, muitos jornais clandestinos existiram na época, né? Até no Brasil, a história dos jornais clandestinos durante a ditadura civil-militar é uma história muito firme, muito intensa, durante o Brasil Colônia, o Brasil Império também, né? E isso acabou se formando como uma estrutura de lutar contra qualquer tirania que pudesse aparecer e se torna um modelo. Enquanto houver formas de opressão, formas de censura, os jornais clandestinos, os jornais alternativos aparecem. Então, na Inglaterra parlamentarista, os jornais eles vão aparecer, né, os corantos, com esse formato de debate. Né? Serão jornais de debate, eminentemente debates políticos, inclusive partidários de determinadas causas, e esse vai ser o modelo que vai alimentar não só a imprensa, mas vai alimentar a própria população dos seus debates, e a partir daí a gente começa a ter mais claro a ideia de opinião pública, certo? A ideia de que a imprensa ela é fundamental, é ela quem é responsável por fornecer informações, por estruturar conteúdos para que o público possa discutir entre seus pares, conversar consigo, né, e criar uma opinião própria. Então, passando para o século XVIII, né, nós vamos ter a influência do iluminismo. Tudo que ocorre no século XVII vai estar consolidado, certo? A Inglaterra ela vai ter um apego radical, mesmo à liberdade política, né? Isso que a gente viu agora, esses intensos debates vão se tornar um formato, vão se tornar um modelo de jornal e de debate entre o próprio público na Inglaterra, e isso vai avançar, né? A gente vai ter aqui a inquietude de mente como Locke, John Locke, né? Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, o enciclopedismo de Diderot, d'Alembert, o gênio científico de personalidades como Newton, Fahrenheit, Lavoisier,
reunidos em academias, asseguram aos europeus do século XVIII a entrada na modernidade. Né? Toda aquilo que a gente estava vendo, né? Dos jornais noticiarem informações científicas, né? O debate da filosofia como do Locke, do Montesquieu, Voltaire, né? O debate da física, da biologia, da física newtoniana, de Fahrenheit, da biologia com Lavoisier, vão se tornar mais conhecidos, vão se tornar noticiados, e isso vai dar um formato muito maior de iluminismo, né, de ciência, de mundo da luz, né, das letras na Europa. Isso vai chegar à França. Em 1789 vai ocorrer a Revolução Francesa, já que todo esse espírito político e iluminista avança. Em 1776 vai ocorrer a Revolução Americana, né, a formação dos Estados Unidos, que só vai ser consolidada em 1783, na verdade, com o reconhecimento internacional dos Estados Unidos como país. E a gente vai ter o que a gente chama de esfera pública ou espaço público também consolidado, que é justamente a formação, a consolidação, o costume que as pessoas vão ter de usar os espaços públicos, e aí principalmente as bibliotecas, aqueles cafés que a gente costuma ver em filmes, em séries, vão se consolidar como um formato de esfera pública. Qual que é esse formato? É o lugar onde as pessoas se reúnem unicamente para discutir, para conversar, para falar sobre esses temas. Vão ser os espaços que hoje diminuíram, sumiram muito mais, basicamente estão ligados à universidade, mas é onde vai acontecer de fato a vida política da população. Elas vão se reunir em espaço para discutir sobre o parlamento, para discutir as decisões políticas, para criar manifestações, para desenvolver as suas vontades políticas, criar movimentos e tudo mais. E essa consolidação vai ocorrer em função disso, em função de uma grande quantidade de informação disponível, e estando disponível as pessoas querem conversar umas com as outras, querem compartilhar, querem trocar ideias, ver se são parecidos e ir em direção ao confronto, né? Ao debate no sentido dos argumentos mesmo, já que a gente vai ter, principalmente com a Inglaterra, aí, esse apego à liberdade política, né? O apego ao debate vai se tornar uma coisa muito fundamental nesse momento da Europa. Né? Aqui os jornais políticos e os políticos sociólogos britânicos, eles vão passar a misturar bastante os artigos de opinião, a análise, os textos filosóficos, ideológicos e doutrinários, textos literários, os folhetins vão aparecer, a imprensa ela vai se tornar cada vez mais intensa, né? Textos, os ensaios filosóficos que hoje já não são tão comuns, mas eles vão ocupar o lugar da imprensa. Junto das notícias vão haver esses ensaios mais reflexivos, de maior densidade. Os folhetins, que é uma espécie de literatura fundamental. O Arthur Conan Doyle vai publicar alguns de seus livros nos jornais, saindo capítulos, saindo partes em cada edição. Esses folhetins vão ser fundamentais na história do jornalismo, na história da literatura, inclusive. Aqui, até para o Brasil, Memórias de um Sargento de Milícias e outros jornais, os sertões vão ser publicados nos jornais, nesse modelo de folhetins. Muitas histórias vão aparecer aí. Então, cria-se uma amplitude nos jornais, nesses veículos, né? Cultural, filosófica, de pensamento mesmo. Né? E aí, os jornais vão ser, então, o auge do usufruto de uma classe burguesa que vai usar esses jornais para manifestar o seu pensamento, né? Para manifestar suas informações, né? Eles vão estar construindo aí o quarto poder, e também para alimentar de volta as suas vontades, os seus egos com o poder que ele vai criar. Com esse avanço, logo os jornais eles vão passar para outros públicos, né? Vão aparecer jornais com foco nos trabalhadores, nos estudantes, nas mulheres, certo? Com essa diversidade de temas, eles vão se aproximar. Vai se consolidar ainda mais a manutenção dos anúncios pagos. Esse modelo a gente falou agora há pouco, que modelo industrial que vai surgir no século XIX,
e vai ficar até aqui mais ou menos nos anos 2000, né, a virada do 20 para o 21, e não serão mais iniciativas muito localizadas. Serão iniciativas mais gerais, toda a Europa, aparecendo já nos Estados Unidos, e com isso o jornal já vai ser uma realidade e uma instituição própria, com um lugar muito bem solidificado e um lugar muito importante na sociedade mundial, na sociedade do mundo geral, né? Tanto que a gente vai ter aqui, já ia pulando, a Gentleman's Magazine, que é como se fosse uma antepassada dessas revistas de cunho social, Revista Caras, Revista Contigo, Tititi, que são essas revistas mais de social e de socialite, né? Incluíam até crônicas sobre personalidades consideradas VIP e tudo mais, né? Uma coisa mais perto das revistas de fofoca e tudo mais. Então, do que começa a aparecer como novidade no século XVII e algo a ser usado por poucos, já aqui no século XVIII, na virada para o XIX, já é uma realidade e já é uma instituição. O jornal já é uma coisa que está no cotidiano das pessoas, que elas saem, compram o jornal, ouvem alguém lendo o jornal numa praça, alguma coisa assim, da mesma forma que fazem suas compras, compram comida, trabalham e fazem qualquer outra atividade ordinária do seu cotidiano. E aí eles passam a ser veículos da pressão política, da pressão religiosa e também veículos de um debate, da ampliação de um debate que vai notoriamente ajudar na alfabetização direta, indireta e também na alfabetização científica, né, que vai fazer com que as pessoas se interessem por uma diversidade de temas, conheçam uma diversidade de temas e até corram atrás de outras informações em outros lugares e outros países, e outros jornalistas, muitos muitos importantes cientistas vão trabalhar com os jornais, né? Serão jornalistas por algum tempo, né? O jornal vai estar ligado à produção intelectual, ele vai estar ligado a essa produção, então muitos cientistas importantes das ciências humanas vão trabalhar nos jornais, como Marx, a gente vai falar mais tarde um pouco sobre a passagem dele. E aí, com o avanço do iluminismo pela Europa e pela América, o século XVIII vai consolidar aqui esses 5 tipos de periódico. Isso aqui é fundamental para vocês. Os noticiosos e político-noticiosos, né? Jornais dedicados eminentemente a notícias e a notícias do mundo político, do parlamento, das decisões. Os eruditos de difusão pública do conhecimento, né? Que vão estar dedicados a lidar com esses avanços da ciência, com esses avanços que vão ocorrer na filosofia, na biologia, na anatomia mesmo, né? Vão se dedicar como revistas científicas. Os jornais econômicos, né? As gazetas econômicas. Logo vai surgir o que a gente conhece por Jornal do Comércio, né? Dedicados a esse movimento da economia. Os políticos de partido de opinião, né? Dedicados muito mais ao embate dos lados políticos, né? Mesmo dentro do parlamentarismo, as divisões que haverão entre um e outro, e os jornais morais e de crítica social, mais relacionados à religião, à igreja, e que vão estar discutindo temas mais cotidianos da sociedade. Então, com essa passagem do século XVII até o século XVIII, já quase chegando no XIX, a gente vai ter um avanço dos jornais, a presença deles no mundo e inclusive a presença deles em praticamente todas as áreas, da política, da economia, da cultura, da vida social, da ciência, da vida cotidiana, e assim eles se farão presentes na sociedade de um modo geral. Por enquanto é isso, galera. A gente se vê com o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.